Martins e Renata Falzão. Jardim Martins. Aí, tá vendo? Falei que o pessoal ia errar o nome, né? Já tá ao vivo? Já tá ao vivo? Oi, bom dia, tudo bom? Beleza. Eu só tenho uns slides também, mas obrigado. Bom, eu sou Luiz Saldanha, depois dessa aula aí do Olinto, é bom que melhor abertura impossível, né? Então, na verdade, a gente está o parte 2 aqui, um pouquinho, mas cheio de celebridade aqui também, né, para falar com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou do Observatório de Cicloturismo, que é um braço do Instituto de Planejamento de Transportes e Turismo, que é o BUNET, que é um instituto de pesquisa que a gente realmente nasceu nessa necessidade que a gente sempre viu de... tem muita coisa acontecendo no Brasil, seja pela bicicleta, pelas caminhadas. A gente pode tratar muito a questão dos modos ativos, né, do transporte, dos modos ativos como o fomentador de experiência, né, do instrumento de experiências, como fazer todas as atividades que você possa fazer. Então, o Observatório de Cicloturismo ele veio com essa perspectiva de gerar dados, disseminar dados, disseminar experiências, e eu trouxe um dos exemplos que eu trouxe. Já estou apertando o botão errado. Tem que apontar para cá, né? Eu aponto para ele e aperto. A gente tem, né, o Encontro do Desenvolvimento do Cicloturismo, que a gente faz de 2 em 2 anos, então vale a pena dar uma conferida também no material que é consolidado. Mas a gente falou muito, né, o Olinto e a Rafael trouxeram muito a questão do perfil do cicloturista, então a única coisa que eu trouxe hoje, só para abrir essa mesa aqui. Primeiro aqui, que é o cicloturismo. O Olinto e a Rafael já trouxeram muito bem isso, porque cicloturismo é qualquer atividade em cima da bicicleta para fins de recreação. Então você pode partir do passeio de um dia até uma cicloviagem de 3 anos e meio pelo mundo inteiro. E o ponto que o Olinto trouxe muito bem na fala dele e quem é esse cicloturista? A gente não tem uma resposta única para isso, a gente tem milhares, é um mercado livre segmentado assim como o de trilheiros. Existem várias motivações que levam uma pessoa a pedalar. E aqui a gente fez com super parceiros também, até que o pessoal não está aí, mas é o Clube de Cicloturismo, o Bike Ange, todo mundo que colaborou também com a gente nessa pesquisa, que é o perfil de cicloturista brasileiro de 2018, que foi revisão a de 2008, com umas coisinhas a mais. Mas aqui eu coloquei umas de acordo com a renda, porque tem sempre aquela questão, mas para fazer cicloturismo ou não tem que ter dinheiro nenhum, ou tem que ter muito dinheiro, porque fica aquela imagem de bicicletas de 30 mil, ou de, vou fazer de barra circular. Você pode fazer como você quiser, a bicicleta também é uma ferramenta. Então, aqui só trouxe aqui os insights, né, de quantos dias que as pessoas costumam viajar. Então a gente pode ver que, no grosso, as pessoas acabam viajando muito entre até uma semana, porque acaba sendo, às vezes, um período de final de semana, ou uma semana inteira, mas o que não quer dizer que as pessoas não pedalem mais de 30 dias. É a mesma coisa sobre a quilometragem diária, que eles falaram muito bem também agora. 30 quilômetros, quando você vai fazer um pedal, você percebe que passa, você nem percebe. Você vai fazendo durante o dia, então as pessoas acabam realmente dizendo que fazem acima de 30 km já é o mais comum, o que não quer dizer também que passeio de menos de 30 km não seja atrativo. Na verdade, é o que tem no passeio que vai ser a questão do atrativo. A companhia de viagem, mas também isso aqui é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, que são os gastos. Não existe um cicloturista ali, um médio, um cicloturista médio que só vai gastar R$150. Existe uma faixa enorme de gastos. Então tem gente que viaja sem gastar nada ou quase nada, até pessoas que viajam e gastam mais de 10 mil. Até na hora de tabular, já você vai ver por R$10 mil e tal, e aí você vai comparando todas as coisas que a pessoa respondia, então realmente a pessoa gasta mais de R$10 mil na viagem dela. Então, eu acho que tem gente aí que pode comprovar vários cálculos que a gente vai trazer. Então, para essa mesa de hoje, a gente pensou muito nessa relação do que precisa para fomentar esse cicloturismo nas trilhas. E então, até trazendo uma coisa que está bem alta, que é o ecossistema do cicloturismo. Então a gente trouxe um representante de cada setor
Então a gente tem sociedade civil, do trade turístico, do trade da bicicleta. Tem, eu acho que o Baiol mais transversal ali, que ele vai trazer um caso excelente da questão de como, né, na perspectiva dos próprios residentes ali, de todo o envolvimento das pessoas que estão ali. Então acho que é legal de mostrar da construção, né, dos eventos que ele faz. Ele vai mostrar, não vou ficar falando de spoiler também não, mas estou empolgado por todo mundo aqui, vou deixar eles falarem. E então a gente tem uma ordem aqui, a gente vai começar com a Renata, depois vai para Paulinho, Ruth, e fechar com o Parril, para a gente fazer essa comunicação, e depois a gente tem o tempo que a gente tem para conversar, para debater, e vai ser uma experiência muito boa. Espero que vocês gostem tanto quanto eu já estou empolgado para ver essa mesa. Eu vou falar só isso mesmo, então o resto é com vocês. Obrigado. Bom, vamos falar um pouco sobre cicloturismo, né, e o mountain bike. Existe uma enorme confusão com a palavra mountain, né, mountain bike e montanhista. Dentro de uma coisa do perfil do ciclista que pedala, que vai para a montanha, que é trilheiro no Brasil, a esmagadora maioria dele não é como eu, ele não é um montanhista. Em geral, o ciclista que está pedalando, quando passa aquela graminha na perna dele, ele já fica todo arrepiado, já acha que está no meio do mato, vai vir uma onça e que ele vai desaparecer. Então existe uma diferença muito grande entre o mountain biker e o montanhista. E isso não quer dizer que não exista assim um segmento muito interessante ainda a ser desabrochado no Brasil, que é o ciclista montanhista, que foi exatamente a minha trajetória. Começa na montanha como montanhista, escaladora, espeleóloga, etc. e tal, e quando a bicicleta, que era o meu meio de transporte na cidade, me leva para a montanha, eu acabei me focando. Então, essa é uma coisa que, primeira coisa que a gente tem que desmistificar. O ciclista que faz cicloturismo, a esmagadora dele não é o montanhista. Portanto, se perde, não sabe ler mapa, chove, fica desesperado e etc. e tal. É muito pouco quem tem esse espírito nosso, como da Rafaela, do Olímpio, todos nós, de encarar a montanha. Mas aqui a gente está falando de business, né? Outra coisa muito importante. Então vamos falar o que eu entendo que é importante para que a gente consiga desenvolver. Primeiro, a descriminalização do ciclista. Qualquer lugar que você vai com uma bicicleta, entra negro, branco, índio, pode entrar, mas se você chega de bicicleta, o cara pensa, é bicicleta, vai pensar uma série de coisas no meio do caminho e falar, você não pode. Na verdade, não é que você não pode, a bicicleta não pode, mas você está portando a bicicleta, não tem onde deixar, tudo a conclusão é, você não vai conseguir entrar nesse lugar, porque você está de bicicleta. Então a gente tem que realmente atacar essa questão da descriminalização do ciclista que está empurrando uma bicicleta, que está com a bicicleta, ele tem que ter onde ele entrar, ele vai ter que chegar, ele vai ter que ser recebido, ele vai ter que ser acolhido muito bem, porque ele é um cidadão que por um acaso está como objeto bicicleta. Então a gente tem todo um arcabouço que a gente tem que resolver para poder trazer esse ciclista para o cicloturismo, que é a intermodalidade. Se eu chegar com uma mala pequenininha assim, na companhia aérea, e falar, eu tenho uma bicicleta dentro dessa mala, vai ser um caos, e eles vão me cobrar, porque dentro de uma mala que está dentro dos padrões da companhia aérea tem uma bicicleta. Tanto é a associação de que bicicleta não pode. Se ela for uma bicicletinha pequena, você falar, tem uma bicicleta dentro da lógica, das regras, eles vão me cobrar porque é uma bicicleta. Se eu chegar numa companhia de ônibus que tenha a intenção de cobrar o volume de bicicleta, se eu chegar com uma mala e falar, tem uma bicicleta, ele vai cobrar. Né? Vai pedir, inclusive, a nota fiscal da bicicleta. Então a gente tem que desembaraçar todos esses entraves se a gente quer promover o cicloturismo de levar a bicicleta no avião, levar a bicicleta no ônibus, atravessar, chegar aqui neste lugar onde nós estamos, a gente não pode chegar pedalando. A gente foi brecado, claro que a gente pedala para entrar aqui, imagina esse pátio maravilhoso, a gente não pode pedalar por esse pátio. Qual é a regra, qual é a lógica que diz que um ciclista não pode pedalar na frente do Centro Cultural Oscar Niemeyer? É a mesma lógica que eu estou denunciando aqui, essa criminalização do ciclista. Outra coisa, o ciclista ele está a bordo de um veículo. O ciclista ele está a bordo de um veículo. E nem todo ciclista, aliás muito poucos, tem noção disso.
Então sempre existiu no começo do compartilhamento das rotas de pedestre, quando chega um mountain biker, por causa de um comportamento totalmente inadequado de um ciclista que não consegue entender a sua velocidade, a sua quantidade de movimento frente a outros animais na pista, frente a outros caminhantes na pista. Então, por exemplo, eu chegando no Caminho de Santiago no ano de 2000, eu me lembro assim que os pedestres no Caminho de Santiago, toda vez que eu via uma bicicleta, pulavam assim, como se eu fosse atropelá-los. Porque sim, se eles não pulassem, eles seriam normalmente atropelados pelos ciclistas inconsequentes. Então a gente tem que realmente ter um tipo de código de conduta, padrão, colocar muito bem isso, não numa regra de não faça isso, não faça aquilo, mas numa regra que promova o compartilhamento. Porque o ciclista a bordo de uma bicicleta, ele está mais veloz, ele tem mais quantidade de movimento, ele tem outras é completamente diferente um peregrino a pé, um trekker, de um ciclista. Então a gente tem que, em vez de criminalizá-lo, porque nesse momento ele tem que realmente ser controlado, a gente tem que fazer alguma coisa para poder realmente trazê-lo para uma escala humana, de quem está caminhando, ele entender que se ele vai ultrapassar um pedestre, ele tem que ultrapassá-lo a 5 km por hora, porque 4 está o pedestre, a 5, se for uma criança a 1, ele tem que ultrapassar 1,5. Tem que entender essa relatividade, é uma coisa fundamental para a gente conseguir realmente promover o cicloturismo, o compartilhamento nas trilhas, entender que esse cara, esse sujeito está em cima de um veículo e ele tem uma tendência de absorver, inclusive é um outro, até esqueci, né? Mais outro aí, que é essa questão, né? Da questão da escala humana, entendeu? Ele está de bicicleta, ele vai atentar. O próximo slide eu acho que é da alegria lá, né? Isso aí. Outra coisa muito importante também que a gente tem que entender, que é uma coisa que tem a ver com um todo, que eu acho que é bem complicado, falei isso na minha palestra, eu cobri muitas corridas de aventura, eu já fiz muitos passeios, e todas as vezes que eu me sinto minimamente perdida, eu nunca me perco porque eu sigo o lixo. Então a gente tem que ter um pacto de como que a gente vai realmente, nesse momento, independente de ser ciclista, independente de ser pedestre, como que a gente vai trabalhar a questão de lixo nas trilhas. Caminho de Santiago eu não me perdi por causa do lixo. Fazer as travessias aqui na Serra da Mantiqueira totalmente perdida, correndo atrás de corrida de aventura, está lá. Embalagens no chão. Né? Não tem nem o que dizer, é uma coisa que a gente, no meu entender, a gente tem que realmente fazer. E outra questão para finalizar, que eram só 12 minutos, para a gente conseguir realmente promover, a gente tem que ter um tipo de hospedagem diferenciada, não só para quem está indo de bicicleta, mas isso também vale para o cara da trilha, né? Então, por exemplo, os hotéis na Europa que recebem o cicloturista, eles oferecem o café da manhã e oferecem aqui do lado um lanche. Então não é delito, né, que a gente faz nos hotéis, que é depois ficar escondendo aqui o café da manhã. Quem não faz? Quem nunca fez? Né? Então você fica escondendo. Não, o hotel entende que ele vai sair, ele vai ficar o dia inteiro na roubada, ele vai sobreviver graças a esse pequeno delito que é roubar o café da manhã e botar nos bolsos. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que ensinar aos hoteleiros que estão sim vivenciando uma nova era, que é a era da promoção das caminhadas e tudo mais. Imaginar de oferecer também o pequeno almoço, né? Que seria o caminhar, o café da manhã, o pequeno almoço, né? Que é você poder ter lá uma fruta a mais, um sanduíche, isso fazer parte da diária, isso facilita e muito. E no caso do ciclista, não ter de novo aquela criminalização do cara que chega com uma bicicleta cheia de barro, precisando de uma lavagem, quer dizer, você ter um receptivo para o ciclista também faz parte no sentido de ter aonde lavar a bicicleta, aonde limpar, eventualmente um mecânico, um cara que trabalha no hotel, saber regular, é uma coisa fácil de você treinar, você ter um receptivo amigável, não só o ciclista sujo, imundo, que vai chegar cansado, né? Mesma coisa acontece com os trekkers, mas também dele conseguir botar a bicicleta no lugar bom e dar um aparelhamento. Então é isso aí, no próximo slide é muito importante mais um ainda que a gente eu não preparei palestra, que é de outro. Essa daqui, que a gente tem que trabalhar todos esses temas com só alegria. Então chegou o turista, é só alegria. Chegou a bicicleta, é só alegria. Chegou o trekker, é só alegria. Vai atravessar um pedestre na trilha, seja gentil e conecte-se. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Você até estava com uma sobra aí, você conseguiu. Não, achei que você falou alguma coisa. Né?
Eu estou aqui cobrando no CPF que não, os caras Ele vai como spam já. Bom, então obrigado, Renata. Eu vou passar agora a palavra para a Paulinha, falar um pouco aí pela experiência dela. Acabou de tudo para Paula. Não consegui. Obrigada pelo convite. Eu venho de São Paulo. Eu vou passar para vocês a nossa experiência dentro do Parque Caminhos do Mar, uma concessão da Prefeitura, e que a gente está aprontando lá para receber os grupos, as hordas de ciclistas que vêm bicicletar dentro do parque. Então vamos lá? Bom, o Parque Caminhos do Mar está localizado no Parque Estadual da Serra do Mar, então está dentro da maior faixa contínua de Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica no estado de São Paulo, e tem como finalidade assegurar e integrar a proteção do patrimônio e incentivar a educação ambiental, a integração das pessoas com a natureza, leia-se também da bicicleta. Então, esse é o percurso que a gente tem dentro, no meio, encravado dentro da Serra do Mar, que é a Estrada Velha de Santos, a famosa música do Roberto Carlos, né? Então a gente tem aqui, dentro da área de concessão, 12 quilômetros de área asfaltada, concretada, sendo 4 quilômetros na área do Planalto e 8 quilômetros que desce pela estrada por todo esse caminho, que é o caminho da Estrada Velha de Santos. Então, assim, originalmente esse caminho foi construído ainda dentro do primeiro caminho que era feito pelos colonizadores e pelos indígenas, dentro da estrada de Piauí, e de lá por onde subiu pela calçada do Lorena, Dom Pedro, a lenda, para proclamar a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. E depois disso se converteu numa estrada de rodagem, foi construída essa estrada de rodagem, pavimentada e aberta para descer de carro até 85. Essa é um pouco do visual que a gente tem, de como ela foi utilizada muito pelas muita geração ainda que vive, utilizou ela e era o único caminho para descer do Planalto até o litoral e vice-versa, escoamento de mercadoria até a implantação do sistema Anchieta e depois Imigrantes. Próximo. Então, assim, eu fiquei pensando no que preparar para trazer hoje para a palestra, né, para conversar sobre por que a gente escolhe pedalar dentro da área do parque e onde que a gente está inserido dentro dos outros caminhos e das outras possibilidades de percurso que a gente tem para descer a serra do Planalto até o litoral. Então, uma das coisas mais legais é entender que dentro do turismo de aventura, o cicloturismo, ele consiste em viajar de bicicleta com o intuito de superar limites, mas também para a contemplação das paisagens. E justamente o que a gente tem a oferecer dentro do Parque Caminhos do Mar é a contemplação das paisagens e a relação com os monumentos que estão construídos lá, que eu vou mostrar agora. É uma estrada totalmente pavimentada, onde a gente tem esse visual e ela está fechada hoje aos carros, só aberta aos pedestres e ciclistas. Então, o que a gente fez durante esses 11 meses de concessão é tentar montar, tentar construir um modelo de espaço onde a gente vai poder receber tanto o visitante que caminha como aquele que desce de bicicleta, e como que a gente vai aliar esse caminho, esse percurso, esse trecho que a gente tem da Serra do Mar com os percursos que existem no Planalto, na região de São Bernardo do Campo e também no litoral, Cubatão e Baixada Santista. Próximo. Esse é o visual que a gente tem da estrada, e num dia bom, que nem agora no outono, que é a nossa alta temporada, a gente consegue ver até Santos, até a Laje de Santos, se bobear, todos os 8 municípios da Baixada Santista. Próximo. Então, algumas imagens, eu vou correr um pouco, vai lá. E alguns monumentos. Dentro da Estrada Velha de Santos, esse ano a gente está comemorando o centenário dos monumentos que foram construídos pelo centenário da independência. Então, 1822, 1922, 2022. E no bicentenário da independência e no centenário da Estrada Velha de Santos, a concessão entra para fazer o restauro dos monumentos, para que eles sejam visitáveis, para que eles sejam visitados, é o nosso grande ativo, além da beleza cênica das paisagens exuberantes da Mata Atlântica. Então, a gente reúne 2 grandes atrativos.
a beleza cênica do bioma e também os monumentos históricos que estão lá para serem visitados, para a gente contar um pouco da história do Brasil. Isso aqui, então, eu trouxe para vocês o que a gente tem de números, então, de potencial. Nós sabemos o potencial que existe de ecoturismo lá dentro, nós sabemos o potencial para a educação ambiental, porque hoje um dos nossos objetivos é trazer as escolas para a educação ambiental durante a semana, mas a gente tem contado o número de bicicletas que aparecem na porta do parque e aquelas que efetivamente descem pela estrada através de eventos e triatlon. Hoje o ciclista ele bate lá na porta e ele não vai descer sozinho, porque a gente ainda não conseguiu criar esse modelo dele descer sozinho. Ele desce em grupo, com agendamento e com um protocolo que a gente chama de plano de operação. Então dá para ver aqui, desde outubro que a gente vem monitorando o número de eventos que a gente conseguiu fazer lá dentro, tanto eventos agendados, grupos de ciclistas e também os eventos esportivos como o triatlon, que acontece lá dentro, e aqueles ciclistas que ou estão treinando ou estão passeando. Então a gente tem durante a semana e finais de semana que chegam até o portal e voltam. Então eles conseguem pedalar dentro da área de concessão 4 quilômetros, mas eles já vêm pela Estrada Velha de Santos, pela Estrada Velha, né, pela Estrada do Caminho do Mar, BR-148, até a porta. E olha só como os números são bem maiores e a gente considera esses números como o nosso potencial de acesso a esse pessoal para poder viabilizar a descida deles e essa ligação do Planalto com o litoral. Na próxima, a gente consegue ver aqui também, ainda é um dado muito recente, né? A gente não consegue ainda ter um dado mais profundo do que vai acontecer, ou a gente consegue só perceber uma tendência, por exemplo, nas férias, onde os eventos diminuem, né? E durante a alta temporada, onde os eventos aumentam. Então tem uma relação de proporção aqui entre aquele ciclista que chega sozinho de férias ou aqueles que vêm pelos eventos. E a gente consegue ver que eventos grandes, como o Desafio Bicicletas ao Mar, ele acaba englobando os outros eventos, ele acaba comendo os outros eventos menores. Pronto. Então, assim, as experiências da descida de pessoal que vem ou de São Bernardo ou de Limeira, do interior de São Paulo, se organiza, consegue descer a estrada antes da operação do visitante, do caminhante. Então o horário que ele pode descer, normalmente das 6h30 até as 9 da manhã, a gente consegue organizar uma rede de apoio, onde os grupos vão descendo em pelotão, tem explicações nos monumentos, conseguem ter uma rede de apoio para fazer esse passeio com segurança. Isso é uma das coisas que a gente prioriza. Próximo. Então, algumas imagens. Pode ir. Legal. Parando nos monumentos, tendo as explicações, conversando, fazendo piquenique, tendo uma estrutura de banheiro e água mineral. Próximo. E aí, assim, não era possível de fazer todos esses eventos sem a parceria com as agências e com os grupos organizados de cicloturismo. Então, isso é o que aconteceu esse ano, até agora, por exemplo. Então, algumas operadoras, como a OIE Bike, o Instituto Cicloativo, gente que procura e que a gente está tentando, então, criar esse modelo dentro da unidade de conservação. Próxima. O que eles pedem para a gente? Eles pedem a estrutura, eles querem ter um receptivo, eles querem ter um ponto de água, apesar da gente ter 12 quilômetros dentro da concessão. Não é uma área grande, mas a ideia é que a gente possa plugar o nosso caminho com as pontas que são São Bernardo, Caminho do Sol. Eu vou passar para a próxima. Ou seja, tem um lugar de desembarque. Esse pessoal veio de Limeira, então eles acordaram às 3 horas da manhã, saíram às 4 horas da manhã, às 6 horas eles estavam montando as bicicletas. Com essa área que a gente tem, vieram de ônibus, desceram, foram até Santos e os ônibus foram buscar eles lá. Estrutura do food truck, onde eu vou deixar minha bicicleta, né? Um carro de apoio, uma carreta, o pessoal lá embaixo já esperando, um lanche. Então ele tem a estrutura para fazer o seu caminho nessa parte. Mas aqui eu coloquei essa foto porque esse é um pessoal que veio de São Bernardo, pedalou 38 quilômetros, depois chegou 12, e aí uma das pessoas do grupo era o cabeleireiro. Então por que não, né? Quando a gente fala da rede de apoio, a gente fala de mecânico, lugar para tomar água, e aqui no caso ela teve até um cabeleireiro para
ajeitar o cabelo dela e fazia parte do grupo, né? Uma coisa interessante porque não tem limite essa rede de auxílio que a gente pode plugar dentro de uma rota. Caminho do Sal, a gente está aqui, né? A gente quer fazer essa ligação. Então a gente já sabe que existe esse caminho, eu tirei do site do Bike é Legal, e a gente quer plugar com o nosso, porque é um acesso legal para a Baixada, para que a gente possa então proporcionar essa ligação. Ser mais um veículo para colocar aí na ligação para o litoral, que eu acho que é um grande ativo a gente poder descer para o litoral de bicicleta de uma forma segura e bacana. A próxima, eu gosto muito do case do Circuito Lagamar, é uma das coisas que a gente olha, se inspira, porque eles conseguiram conectar vários municípios e conseguiram assegurar essa rede de serviços. Então eu falo aqui como uma das partes que quer se conectar com o restante, mas precisa de verdade de um incentivo público e as parcerias. Então aqui a gente, por exemplo, está com o pessoal do Instituto Circulativo, a Lívia, que é uma das pessoas que também está trabalhando para isso dentro das conexões que a gente está fazendo. Nossa, foi rápido. Obrigada. Obrigado, Paulinho. Agora eu vou chamar o Gucci, da Aliança Bike. Obrigado, Saulo. Tem o passador? É que aqui dá pra ver o... Obrigado. Haja pescoço, né? Bom, um pouco do desafio da minha participação aqui é falar de alguns aspectos do nosso trabalho na Aliança Bike e também dos aspectos que rebatem em pesquisas e estudos que nós fazemos no mercado de bicicletas, que tem a ver também com o nicho do cicloturismo, e trazer um pouco do potencial, e é uma provocação, efetivamente, de como a gente pode ampliar, que eu acho que é o tema dessa mesa, ampliar a demanda, ampliar o contingente, ampliar o número de cicloturistas no país e, obviamente, isso ser rebatido nas trilhas, nos circuitos e por aí vai. Bom, a Aliança Bike, só para apresentar, é a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. Nós atuamos no setor produtivo, são 185 empresas e organizações associadas atualmente. Ela foi criada em 2003 e ganhou seu CNPJ em 2009. E a gente tem atuado em várias frentes e cicloturismo é uma dessas frentes. Então vamos lá, eu vou trazer aqui que eu elenquei para fomento do cicloturismo 7 entraves e soluções que na nossa visão a gente tem trabalhado estrategicamente para resolver do ponto de vista do trabalho da associação. Não, obviamente não é um resumo de todos os entraves, são muito mais. A Renata pontuou, Paulinho pontuou, Saldanha pontuou, eu trouxe alguns que são foco da nossa atuação. Cicloturismo como nicho de mercado supostamente limitado, essa é uma questão que a gente ouve muito. O cicloturismo não é para iniciantes, e aqui Rafa e Olinto falaram muito disso, perguntaram também. A diferença aí de que seriam cicloviajantes e cicloturistas, tá certo? Não é uma discussão semântica, é só para a gente entender perfis. A informação que hoje está dispersa e é pouco confiável, as questões regulatórias, os operadores, os desafios dos operadores e as questões de patrocínio, que é algo que nós na associação recebemos muito, que é, por que a empresa tal não apoia a gente a instalar placa, botar logomarca e tal, e eu vou trazer aqui alguns elementos para a discussão. Eu vou encerrar essa discussão, que a gente tem pouco tempo. Bom, o cicloturismo como nicho de mercado. A gente faz uma pesquisa anual com centenas de lojas de bicicleta no Brasil inteiro, e a gente tem aqui uma questão... desculpa. Que é obviamente uma prevalência do mountain bike, de modelos de bicicleta de mountain bike, e olhando todos os modelos que são comercializados, a gente tem aí menos de 1/3 do que seriam modelos que os lojistas consideram modelos para o cicloturismo. Aqui tem uma questão, obviamente, como bicicletas de mountain bike também são usadas para o cicloturismo. Mas aqui a pergunta é, o que o lojista considera na loja dele que seria um produto para o cicloturismo? E apenas 27%. Existe um mercado especializado, muito amplo para a gente crescer. Ainda que, obviamente, a gente tem o mountain bike que também é praticado, o próprio gravel, que também é praticado para o cicloturismo. E aí,
Tá ruim esse passador aqui, eu aperto uma vez, ele vai 2. Aí. Bom, uma provocação aqui. Cicloturismo como nicho de mercado supostamente limitado. Por que não associar o cicloturismo a algo que hoje no Brasil é a maior potência ainda, tanto para o mercado quanto para o uso, que é o mountain bike, da forma como o Brasil conhece o mountain bike, que é uma coisa própria nossa. Ele está muito associado à prática do cicloturismo de um dia, do cicloturismo de fim de semana, do cicloturismo aos domingos. Veja que o Brasil tem 10 mil lojas de bicicletas no Brasil e 80% delas organizam ou apoiam grupos de pedal. Então você imagina a potência que tem combinar os grupos de pedal, que tem no Brasil inteiro, associado a 80% das lojas, que são 10 mil no país, como cicloturismo. É um potencial financeiro de movimentação dos nossos circuitos enormes. Talvez nós estejamos mirando muito no cicloturista autoguiado, autossuficiente, e muito pouco nessa massa de gente que basta vocês abrirem o Instagram agora, colocar a hashtag MTB Brasil, que vocês vão ver cicloturistas. Pessoas fazendo cicloturismo, praticando, seja de um dia, de 2 dias, mas que não se consideram cicloturistas. Tá certo? E que talvez a gente não esteja produzindo, fazendo produtos para esse público. Mirando talvez no alto rendimento do cicloturismo. E não na base, no potencial da base. Aí que entra, o cicloturismo não é para iniciantes. Olha, temos um potencial imenso aqui, a associação do cicloturismo com as bicicletas elétricas, que está bombando no mundo inteiro. No Brasil, a Ibitu já faz, Caminhos do Sertão já faz, e iniciantes podem fazer e praticar. Pessoas que não têm costume, que não têm, ou que não estão, acham que não estão aptos, vamos colocar uma bicicleta elétrica de pedal assistido, a experiência vai ser a mesma, vai em grupo, pode ser organizado. Tem bicicleta elétrica com autonomia de 100 km já, de bateria. Cicloturismo não é para iniciantes. Para formar a base, nós precisamos de acesso. Quantas cidades no Brasil têm no seu perímetro urbano, tá certo? Trilhas ou roteiros acessíveis, que você não precisa viajar longas distâncias para acessar? Quantas cidades têm roteiros de cicloturismo para iniciantes, com produtos para iniciantes, como em várias palestras a gente viu aqui, de um dia, de um fim de semana, de 4 dias, de uma semana, e não apenas mesmo dentro de trilhas de longo curso, ter produtos como tem a campanha da IMBA, que eu acho maravilhosa, que é mais trilhas perto de casa. Quanto mais nós aproximarmos da vida das pessoas nas grandes cidades, mais elas vão ter desejo de experimentar e vão escalando essa experiência até o ponto de fazer o caminho de Cora sozinhos. O cicloturismo urbano é uma porta de entrada imensa. E olha os dados do sistema do Bike Itaú, de bicicletas compartilhadas em algumas das principais cidades brasileiras, e você vê os Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo e Porto Alegre, a maior, com exceção do Bike Sampa, a maior parte das viagens são viagens recreativas. E olha o mapa do Recife, são viagens ao longo da orla, onde as pessoas estão curtindo, estão fazendo cicloturismo urbano. É mais um potencial imenso para a gente explorar de ampliação, enfim, da base. Bom, cicloviajantes ou cicloturistas? Aqui emprestei uma foto do Marcinho e uma do Olinto da Rafa, que talvez, como eu disse, talvez estejamos mirando muito em produtos e no público especializado. Vou dizer especializado porque já vivemos muitas experiências em estar nesse ponto, e talvez estejamos fazendo muito pouco para esse público aqui. Bom, quarto entrave: informação dispersa e pouco confiável. Eu gosto muito do site do Caminho de Cora, achei completo, e eu acho que isso precisa ser replicado de forma sistêmica nos produtos de cicloturismo, nas rotas, nos caminhos, nos circuitos. Poucos têm site próprio, poucos têm mapa de track log, GPX,
poucos têm altimetria, poucos têm informação dos atrativos, das estruturas, das hospedagens. Isso é fundamental para o planejamento de qualquer viagem. Então, informação confiável e concentrada é fundamental para a gente ampliar a base de cicloturistas. Ninguém vai fazer uma viagem sem ter a informação antes. Entrave regulatório, ponto 5. Estou indo rápido porque o meu tempo está acabando. Acesso para chegar nos destinos. Eu vim de bicicleta para cá, de São Paulo. 15 horas de ônibus. Eu botei a minha bicicleta, não é essa é de uma companhia do grupo JCA que incentiva o uso de bicicleta com os ônibus, mas eu entrei numa companhia, eu já sabia que poderia ter problema, eu botei a minha bicicleta, o motorista não viu. Quando ele viu que a minha bicicleta estava dentro do ônibus, ele logo falou, pô, e essa bicicleta aí? Eu falei, uai, é minha bagagem, eu estou indo com ela. Ele falou, não, a nossa política é cobrar R$50 e ela tem que estar desmontada e embalada. Eu não vinha para cá de bicicleta, simplesmente. Então isso é um entrave fundamental que a gente precisa resolver. Aí ele, enfim, conversei, ele abriu uma exceção. Agora eu não sei como voltar. Então, além de segurança jurídica que dá para você poder acessar de bicicleta num ônibus, que avião, que é muito mais caro, temos um problema claro que a gente está trabalhando, que é publicar uma nova resolução atualizando a 1432 da NTT, que diz que a bagagem, no bagageiro, 30 kg de peso total, ok, bicicleta tem menos de 30 kg, beleza. Limitada à maior dimensão de qualquer volume a 1 metro. Bom, ferrou, aí a bicicleta não entra. E aí aqui que está a chave. As autorizatárias poderão negociar diretamente com os passageiros. Aí o que a Renata falou é chave. Pô, já tem uma bikefobia, já tem uma galera que olha a bicicleta e fala, puta, é problema. Aí o que acontece? Tem empresa que cobra nota fiscal, que pede embalagem, que não deixa embarcar, que cobra os olhos da cara pela bicicleta. Então tem um problema regulatório gravíssimo. E aí a gente fez, tá desde 2008, junto com o Clube de Cicloturismo, tentando mudar isso. Há muito tempo. Ano passado a NTT nos respondeu dizendo que eles não poderiam mexer nas políticas financeiras das empresas. Imagina. Inacreditável. Uma visão liberal inacreditável. E aí se você olhar, modo de locomoção até o ponto de partida da cicloviagem. Pesquisa que o Saldanha aqui coordenou, do cicloturista brasileiro. De bicicleta, que chegam de bicicleta quase 60%, que chegam de carro 40%, que chegam de ônibus regular 30%, e fretado 8,5%. Então veja que 1/3 já vai de ônibus. E poderia ser muito mais. Muita gente talvez vá de carro, exatamente pela insegurança jurídica e da impossibilidade de poder viajar de ônibus. Então isso é uma questão gravíssima para a gente resolver. Para finalizar, os entraves com os operadores de produtos cicloturísticos, fizemos uma pesquisa com operadores, pesquisa qualitativa, com entrevistas online e operadores que têm produtos cicloturísticos dentro de rotas, dentro de roteiros, tá? Não são os que faz a gestão e a governança das trilhas, mas que tem produtos cicloturísticos. E aqui a gente tem da oferta, os problemas, os entraves que os operadores citaram, a ausência de estrutura de turismo local, um sistema viário precário, isso é recorrente em todas as pesquisas, a falta de fiscalização efetiva para quem está atuando irregularmente. Então, existe um mercado de cicloturismo que também precisa ser melhor regulado não no sentido de burocracia, mas de entender riscos, para que a experiência seja positiva. Os custos, então, a estrutura de apoio exigida, então também existe uma demanda que muitas vezes encarece o produto cicloturístico, que é uma barreira que a gente enfrentar, e os altos custos de aquisição de equipamentos para operação, quando você tem operação de locação, de deslocamento de equipamentos. E, por fim, políticas públicas para a promoção do turismo, e que muitas empresas ainda não conseguem fazer do produto cicloturístico a sua renda principal. E para finalizar, a questão do patrocínio. Nós lançamos uma pesquisa há pouco, bem recente, com mais de uma centena de empresas grandes do mercado de bicicletas, para entender onde elas aplicam seus recursos, onde elas veem o melhor retorno para os patrocínios. E veja que, na pergunta, qual mídia ou ação traz mais resultados para suas estratégias de investimento em comunicação, para a sua empresa, veja aqui que tem uma setinha que tem que aparecer. Aí. Apareceu. Veja aqui
que bike parks, pistas, pump tracks, trilhas está incluído aí, nenhuma empresa respondeu que investir nesses equipamentos traz retorno para as suas estratégias. Ainda a concentração está em atletas, em criadores de conteúdo, em plataformas na internet, em eventos e competições, mas ainda muito pouco. Então a gente precisa entender, aqui é uma pesquisa quantitativa, a gente nas próximas pesquisas vai aprofundar o porquê disso, que eu acho que traz elementos importantes, mas é algo para a gente verificar do porquê está acontecendo. E a minha provocação para finalizar nesse aspecto do patrocínio é da possibilidade de atrelar os produtos ao cicloturismo a um projeto de patrocínio de fomento da cultura da bicicleta local. Projetos de longo prazo, e se puder estar associado a eventos de mountain bike, isso tem que potencializar, porque é onde está o maior volume de recursos do mercado nesse momento. E aqui um exemplo disso é a Brasil Ride na Serra do Espinhaço. Um exemplo super recente, em que você tem a consolidação de um evento incrível, que movimenta localmente, mas é pontual, que tem trabalhado um legado associado a um grupo de mountain bike local, a um trabalho coordenado pelo pessoal do Projeto Trilhas e do Zoom Bike Park, que o Marcinho está aqui, e que tem deixado um legado para quem usa bicicleta localmente, fomentando o cicloturismo, fomentando o mountain bike. Então aqui combinou-se, talvez se o pessoal do mountain bike local chegasse na mesma empresa que organiza patrocina um evento e dissesse, pô, você não quer construir uma ponte para o mountain bike local, para a gente fomentar, talvez isso não tivesse ido para frente. Quando combinou com um evento local que já movimenta, que já traz visibilidade, essa estratégia eu acho que ganhou corpo. Então essa talvez aí uma provocação, um elemento importante para a gente considerar, para ampliar as potencialidades de patrocínio no cicloturismo e também no mountain bike. É isso, deixo meus contatos. E-mail, nosso site da Aliança Bike, tem muito material, muito estudo, muita pesquisa, e fico à disposição que vai ter uma rodada de perguntas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Agora vou chamar Parril. Vai combinar aí todo mundo falou, grande exemplo aí. Bom dia, pessoal, meu nome é Parril, sou lá de Palmas, Tocantins, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um projeto que a gente realiza na Ilha do Bananal, tá? Que é a travessia da Ilha do Bananal de bike. Esse projeto aí já tem 10 anos, né? Começamos em 2010 e é um projeto que ele se divide em duas partes, né? E a gente vai começar você passa aí ou... Tá, então esse pedal ele começa, né, sendo no que a gente chama de um cicloturismo assistido, onde você tem, né, todo um apoio, né, e já começa com um grande desafio, porque a gente sai de Palmas, todos os participantes, né, vão para Palmas, e de Palmas a gente faz essa locomoção de carro até as margens, né, do Rio Javaé, que fica bem ao lado da Ilha do Bananal, né? E quando você a gente chega à noite, porque esse pedal ele tem que acontecer de dia, né? A gente, na palestra do Olinda aqui, a gente estava falando sobre a questão do percurso, né? São 100 quilômetros e a gente não tem como dormir dentro da ilha, porque a ilha você tem cobra, jacaré, onça. Então tem um monte de coisas que a gente, para não colocar em risco, né, esse pessoal, a gente começa bem cedinho mesmo. Então a galera vai chegando lá no local de concentração, a gente monta um acampamento, né, uma fazenda de um amigo nosso lá, e de manhãzinha um café às 5 horas da manhã e já começa. Você pedala 5 quilômetros e o primeiro desafio é esse aí, atravessar 300 metros, né, no Rio Javaé. E não tem como pedalar, tem que colocar a bike nas costas, né? Então o primeiro desafio é esse aí, ó. Você coloca a bike nas costas e tem que passar, né? Eu acho que vai ficar mais fácil te dando um toque aí para você passar, né? Isso. Além só apresentando aqui, além desse pedal travessia da Ilha do Bananal, nós somos um grupo, né, Pedais e Trilhas, né? A gente tem mais 2 grandes projetos que a gente leva o pessoal
Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão para pedalar pelo litoral brasileiro. Então, cada ano a gente faz um percurso. Também esse pessoal, a gente segue aí em torno de 50 pessoas, via ônibus, né? Aquele ônibus que tem um bagageiro grande, leva a bike toda, tem que levar a bike desmontada, viu, Guto? Chega nesses percursos, faz. E a gente tem um outro lá, que é a Expedição Canguçu, que é uma parceria com a Universidade Federal do Tocantins, que é dentro de um centro de pesquisa, onde a gente, além de fazer o cicloturismo, a gente tem observação de pássaros, observação de bichos e uma pesca esportiva, tá? Para quem participa. Então a gente fica lá numa pousada, né, que é desse centro de pesquisa, que é bem interessante, porque ela fica quase 2 metros de altura, porque embaixo, nessa época, tudo alaga. Quando o Príncipe Charles veio aqui no Brasil, na visita ao Tocantins, ficou hospedado nessa pousada, né? Então são esses os projetos. Até coloquei ali embaixo, ali, né, os percursos que a gente já fez no projeto pelo litoral, né? Aracaju, Maceió, volta na Chapada Diamantina, a Rota do Descobrimento do Brasil ali de Prada, Porto Seguro, Fortaleza, Jericoacoara, Manseco, Salvador, Península de Maraú, e o último foi Praia do Francês, Maragogi, né? A gente ia fazer João Pessoa, Natal, e foi bem na época da pandemia. Um detalhe desse pedal, que quase 100% dele é feito pela praia, tá? Então a gente espera a maré baixar e aí vai pedalando pela orla mesmo, tá? Opa! Tá. Então o projeto, ele tem essa característica, né? Você faz todo esse 100 km num dia só. Outra coisa interessante é que o projeto, ele tem uma questão das ações sociais. Dentro da Ilha do Bananal, a gente não tem nada, né? Praticamente tem uma aldeia de um lado e do outro lado outra aldeia. E a gente faz um projeto social lá com os indígenas, né? Que lá a gente tem os índios Carajás. Então, dentro desse projeto, a gente pede o pessoal, os próprios participantes, né? Levam roupas, né? Brinquedos, a gente também leva cestas básicas, bike, tem toda essa questão que a gente leva para fazer essa doação para eles lá, né? E também kit de higienização bucal, tá? A gente leva o creme dental, escova dental e fio dental, tá? Então esse aqui é o local lá da concentração, a gente faz um sonzinho à noite, né? Para a galera se divertir um pouquinho, tá? E essa estrutura é a estrutura assistida, né? Então a ilha, por exemplo, nesse exato momento a ilha está completamente inundada, tá? Então não há possibilidade de tráfego. Esse pedal ele acontece depois de julho. Esse ano a gente acredita que talvez a gente consiga fazer ele em setembro, porque ainda está muito cheia a ilha, tá? Então depende muito. A gente vai até mostrar aqui uma foto onde o mesmo lugar, no momento você passa com água no peito e no outra época a água praticamente no tornozelo, tá? Então a gente coloca caminhonete, tem que ter aquele trator traçado ali, porque você vai passar com água, rios dentro da ilha, que a água está no peito. Então vocês vão ver cenas aí complicadas. Esse caminhão aqui é o que a gente leva material para distribuição lá para os índios, tá? Então aqui são as doações de cesta básica, brinquedo, né? Essa aldeia, a primeira aldeia, né, do lado de cá, e aqui a travessia do rio Javaé, né, onde o pessoal tem que passar aí 300 metros carregando as bikes, né, nas costas. Depois o outro grande desafio é esse varjão chamado Sorrocan. Esse varjão ele inunda e aí há criação de gado dentro da ilha, tá? Então a gente, por exemplo, quando vai passar nesse varjão, você tem que ir em grupo para não estourar essa boiada que está lá dentro. E tem um detalhe importante, que ela pisoteia essa lama que está quando a ilha está secando, e depois isso vira pior do que costela de vaca, que é aquele percurso. Então você tem mais ou menos 8 quilômetros que é complicado você pedalar. A maioria do pessoal passa até quase empurrando aí, porque é terrível, né? Então são, na realidade, 100 quilômetros, mas tem a volta, né? Então são 200 quilômetros esse pedal, tá? Muita adrenalina Agora o interessante também é que você tem quase todos os tipos de terreno, tá, dentro da ilha.
você tem single track, você tem essa passagem dentro do rio, você tem areia, você tem a estradinha de fazenda, tem aquele local que não tem quase estrada, tá? E você vai ter que enfrentar a mata mesmo, que a ilha não tem estrada ainda, né? Se você olhar no mapa, tem a BR-242, mas dentro da ilha ela praticamente não existe, tá? Aqui, olha, veja só, aqui é o Rio Jaburu, eu estou falando, tem um momento que a água está no peito e outro momento aqui você passa praticamente pedalando nesse local. Então, é desse jeito, olha como é que fica a situação da caminhonete ali, que a gente tem que puxar pelo trator mesmo, desliga tudo, porque senão fundiu, né? Acabou. Né? Aí começam as ações sociais na primeira aldeia, né? A gente vai distribuindo os kits de higienização bucal, todo esse material. Dentro desse projeto nosso, a gente tem uns colegas que são dentistas, que pedalam, e eles são voluntários, né, para passar essa orientação para o indígena, como faz todo esse uso, né, muito comum, não é muito comum o índio usar escova de dente, fio dental, essas coisas, né? E a gente leva esse pessoal para fazer essa demonstração. Então aqui ele ensinando, né? É ciclista também, a Cláudia. Aqui a distribuição, né, de brinquedos na ilha lá, tá? E aí a gente chega, eu acho que não sei se foi demais. Acho que fechou. Fechou, né? Então quando você faz esses 100 quilômetros, você chega numa cidade chamada São Félix do Araguaia. Nessa cidade de São Félix do Araguaia a gente fica 2 dias lá e aí realiza as ações, né, lá dentro. Tem a visita, o pessoal que vai no ciclista, a gente tem algumas atividades com os índios, né? Por exemplo, a pintura corporal, que é aquela pintura com tinta de genipapo, tem a visita às aldeias para conhecer a cultura. Então tem toda uma preparação desse pessoal, que a gente fala que tem que ter esse respeito a essa cultura indígena lá, tá? Então os índios são os nossos guias. Há um interesse muito grande, principalmente agora, de passar, né, nessa pandemia. A gente teve muitas perdas, né? Tinha até umas fotos aqui dos anciões, né, que vão lá pintar, vender seu artesanato, o local que a gente fica concentrado, né? E a gente perdeu muito dessas pessoas nessa pandemia. A gente não voltou ainda depois com a turma lá para verificar, mas lá em Palmas eu sou uma referência, assim, quando o pessoal vai para Palmas, sempre me procura, Parriu, estou com minha mulher aqui e tal, estou precisando de ajuda. E dos contatos que a gente tem, a gente usa esses contatos para ajudar essa comunidade, sabe? Então, o tempo todo, eles chegam lá e precisam de alguma coisa, e a gente usa justamente esse relacionamento que a gente tem, que eu falo assim, que o ciclista é muito bom nisso, né, cara? Você pede um socorro, no mesmo momento, todo mundo atende, então é fantástico isso aí, tá? Essa travessia, como eu falei, teve 2 momentos, porque em 2017, ontem eu até conversei aqui com a Arlete do Vale Europeu, a gente resolveu mudar o sistema de fazer o pedal acompanhado, né? Com toda essa estrutura de carro, trator, moto. Começou a fazer o pedal dentro dessa concepção do bikepack, né? E aí liguei para a Arlete perguntando como funcionava lá no Vale Europeu. Ela passou tudo para a gente e a gente resolveu mudar. Chegou o momento que a gente fazia um almoço dentro da ilha. Ela levava fogão, levava tudo, então era uma loucura. E aí quando a gente resolveu fazer essa mudança, que foi 2017, 2018 e 2019, essa travessia até ela ficou mais dinâmica. A gente percebeu que o grupo, que é um grupo grande, a gente chegou a colocar aí 100 pessoas para fazer essa travessia, sabe? Então, teve momentos que você se perde, nesse Varjão mesmo, se você baixa a cabeça, quando você levanta, parece que você não sabe mais onde que você está, de tão parecido que né? E aí a dinâmica ficou muito interessante. Olha, essas aqui são as vivências, né, a gente leva esse pessoal para fazer essas culturas, e é legal que é uma renda extra para eles também, né? E com essa questão um minuto, né? Com essa questão do bikepack, né? A gente viu que a passagem pela ilha se tornou mais rápida, porque tinha momento que a gente com aquela carro atolava, e aí tinha que ser a gente mesmo, não tinha como chamar outras pessoas para desatolar. Larga a bike, juntava todo mundo ali e vamos, né? E aí com isso ficou mais dinâmico o negócio e a gente acabou chegando até mais cedo do outro lado, né?
Teve pedal desse que a gente sai 5 horas da manhã e chegou 3 horas da manhã, sabe, do outro dia lá. A gente tem um momento, isso aqui, e a gente faz ações lá. Aqui é um garoto, né, Tainan, inclusive é meu filho, né, mora em Maceió, e ele levou o Wesley Knight para a praia, e a gente, pô, como é que vai fincar isso aqui na areia, não sei o que tem. Colocamos um trator do lado, uma caminhonete do outro, e cada índio desse que conseguiu passar, a gente dava uma camisa dessa da travessia, né, para eles, né. Então foi assim, é um convívio muito legal que a gente tem com essa comunidade, sabe? O pessoal de lá, eles ficam aguardando para a gente. A gente instituiu dentro da ilha, por exemplo, o pedágio para bike. A gente falou, pô, a gente tem que dar um retorno para esse pessoal. Então, além dos carros que a gente paga, cada ciclista que vai fazer essa passagem lá dentro da ilha, a gente paga lá R$20, tal, que é uma grana que ajuda o pessoal, né? A renda é mínima, praticamente, que eles têm, né? E aí a gente faz, ó, aqui a gente reuniu a turma para fazer uma luta com eles, tal. Então, tem uma vivência bem interessante. Vai passando aí, só para a gente terminar. Aí são as pessoas, né, que a gente leva o pessoal para conhecer lá dentro da aldeia também. Deixa eu ver se tem mais uma. Aí são as fotos da galera que tira foto com o pessoal, né? É bem tranquilo, nunca tivemos conflito, sabe, nenhum com essa comunidade. Tem uns perrengues também, né? Nosso fotógrafo caiu, quebrou uma costela, e aí você tem que entrar para ajudar os enfermeiros. Muitas vezes não tem médico na cidade e tal, assim, tão disponível, né? Principalmente julho e fim de semana, então tivemos. E aí uma coisa que a gente coloca também, que tem que ter um pouquinho de diversão, né? Nessa temporada, está acontecendo a temporada no Araguaia, que é as margens do Araguaia, você sai do Javaí para o Araguaia, e a gente promove uma festa de confraternização onde as pessoas, né, se conhecem ali, começam a bater um papo, legal. E o interessante é que há um sofrimento muito grande, porque a gente não tem essa questão de, no início, você levava pessoas que estavam iniciando pedal, tinha uma noção de, o cara pedalou 30 km, está querendo ir, e a gente levava. Esses 3 últimos anos é que não deu mais para qualquer pessoa ir, né? Você tem que ter uma certa experiência, você tem que levar ali a água, a alimentação e tua bagagem nessa bike, né? E aí a gente faz uma festinha de confraternização lá na praia de São Félix do Araguaia, descansa e no outro dia tudo de novo, tá? Então essa a gente talvez vai fazer agora em setembro, tá? Conforme seja a questão das chuvas, né, da água e tal. E o nosso contato é Pedais e Trilhas, tá? @Pedais e Trilhas. Legal? Obrigado. Eu que agradeço. Bom, chamo todo mundo de volta aqui para as cadeiras. Bom, queria agradecer imensamente todas as falas de vocês, é muito aprendizado sempre. E eu acho que ficou até bem evidente, né, com o Barril falando no final, né, de como que todas as falas, eu acho que combinaram, integraram no que ele falou, então deu para sentir um pouco dos desafios, oportunidades que podem aparecer em cada um, mas o que eu acho que é mais importante, né, nesse fechamento todo é de que a gente tem que sempre planejar, né? Tem todos os pontos, tem a questão de toda a captação de recursos, a questão de segurança, mas o mais importante sempre é a gente colocar que na centralidade, qualquer coisa que a gente esteja planejando para o turismo principalmente, é quem está ali recebendo as pessoas. Então essas pessoas têm que definir, né, saber que o desenvolvimento econômico, se é importante para eles dessa forma, se não é, como pode ser, ter todos os domínios de todas as decisões. Então isso é muito importante. Eu acho legal que tem representantes do pessoal do Caminho de Rondon, né? Eu vi sua fala ali. Eu achei incrível, até não deu para falar com você depois, mas acho que fica muito legal essa relação de como as trilhas de longo curso têm essa capacidade de promover isso, porque quem vai estar ali no dia a dia da trilha são as pessoas que estão ali no dia a dia da trilha. Então, com essas pessoas que a gente tem que fomentar. Então, antes de passar para a rodada de perguntas, eu não sei que a lição, na verdade, você ainda tem um pouquinho de 18, então eu acho que eu vou passar um pouco para as perguntas que
Eu já sei um tanto de coisa, mas, por favor, acho que tem Aí as perguntas devem fazer bem direto também, que a gente... Olá pessoal, meu nome é Marina, muito prazer, né, estar aqui com vocês. Eu sou coordenadora geral do Caminho de Rondon, muito bem mencionado, muito obrigada pela propaganda aí. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade uma provocação para o Paio. Ele falou de São Félix do Araguaia e justamente acabei de sair fazendo uma palestra sobre a região do Xingu. Né? Então a gente tem muito interesse, né, de retomar as atividades em Barra do Garças, que já tem dentro do Parque Estadual da Serra Azul 3 km de trilha sinalizada, né? E em 2018 isso, só que ficou parado, então a gente está tentando retomar essa governança para justamente também integrar com o Coelho Coralina e levar essa trilha para a região do Alto Xingu, né? Então, eu faço uma provocação aqui para depois a gente poder bater e trocar ideia, e aí para a gente poder integrar esse projeto, que a nossa ideia, como o Mato Grosso é o terceiro, né, maior estado do Brasil, integrando aí integra aí a região, faz divisa com 6 estados, né, mais a Bolívia. Então, um dos estados é o Tocantins, então a gente tem muito interesse de integrar, já que faz essa divisa aí com o estado. Então, uma provocação aí para a gente poder trabalhar junto aí para integrar essa roda, já que vocês já entram no estado do Mato Grosso, então para a gente é muito importante ter essa participação de vocês junto conosco. Muito obrigada. A gente está disponível, tá? E é muito interessante assim, porque quando a gente chegou naquela região de São Félix do Araguaia, quase não existia praticamente ciclista, né? O pessoal, por estar na época da temporada, achava a gente, pô, vocês são malucos, não sei o que tem e tal. E hoje, quando a gente volta lá, cara, tá povoado de ciclistas, vários grupos organizados, entra naquela questão da pesquisa aqui do grupo, né? O pessoal de mountain bike fazendo vários grupos, então, mas será um prazer conversar com vocês, viu? Bom dia, me chamo Kelly Cristina Zoromará, sou da aldeia Estação Rondon, etnia Parecis, sou de Diamantino, Mato Grosso. Renata, fiquei encantada com você, hein? Maravilha mesmo. Você é demais, hein? Já criou uma fã, tá? Muito bom mesmo. A segurança que você tem para falar, ó, chega até arrepia. Muito bom mesmo. Você, parabéns pela sua equipe que está aí atendendo as demandas indígenas, né? É muito gratificante para a gente quando recebe turista ou visitante. A gente fica muito grato, principalmente aquelas que são mais fracas, quando você leva um presente. Ah, Velola, aquilo lá é a maior alegria do mundo que tem, principalmente para as crianças. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Continuam fazendo isso, que é uma gratificação tão grande que a gente, como indígena, eu tô falando, que a gente tem o prazer de receber vocês. Não só eu, como todos os indígenas também. É raro você entrar numa reserva e o indígena tirar você de lá de dentro. Como diz, tem muita gente que pensa que o índio é aquele bicho do mato que não tem educação, que não sabe atender ninguém. Não, gente. Hoje nós também sabemos receber as pessoas, temos educação, né? Gostamos muito de mostrar a nossa cultura, pintura principalmente, comida, a nossa comida, tá? E convido vocês para ir no Mato Grosso, conhecer a nossa etnia, tá bom? Obrigada. Só te dizer uma coisa, lá, durante esses 10 anos, quando a gente conversa com qualquer pessoa que fez a travessia, assim, a gratidão que eles têm pela recepção que os indígenas fazem com a gente lá é uma coisa de louco. De chegar, por exemplo, no último rio e o cara tá lá com um tucunaré assando e olha, prova aqui, um negócio assim fantástico. Eu acho muito importante que ela é a única representação, né, aqui no evento dos povos originários. Então,
Acho muito importante a Kelly, que é a única representação, né, do estado do Mato Grosso, do Brasil, que está aqui no evento, né, dos povos originários. Então, quanto a gente pode trazer essas pessoas para cá, para poder desenvolver realmente a inclusão, né, socioambiental desses povos, né, nesses caminhos. Porque, igual eu falei na palestra, é muito fácil a gente fazer o levantamento do traçado e passar o traçado nessas comunidades, mas essas comunidades realmente estão inseridas dentro desse processo, elas realmente fazem parte, né, são protagonistas realmente dessa implementação, né, realmente desenvolve o processo turístico, né, dentro dessas comunidades. Então, eu acho que essa é uma forma de a gente pensar e começar a rever quanto que essas pessoas precisam estar aqui conosco para a gente poder realmente desenvolver algo sustentável, né? Então, só complementando aí a Kelly, parceria total, aí convido vocês a irem lá no Mato Grosso. Nossa, muito obrigado. Tem um roteiro de cicloturismo. Assim, só um PS, tem um roteiro de cicloturismo dentro da cidade de São Paulo, que a gente sai da região sul e vai para as cachoeiras, Engenheiro Macilac, tudo, e a gente passa, é muito bem recebido na aldeia Tenondeporã. Inclusive, eu gostaria muito que eles começassem a pedalar conosco, porque tem muita molecada lá que olha para as nossas bikes e quer. Chama-se Tenondeporã. Aquela turma é muito, muito querida nossa mesmo. E muito obrigada, viu, muito obrigada mesmo. Oi. Não, acho que a gente chegou num ponto importantíssimo, que realmente eu acho que essa é a sustentação mesmo. E de ter, talvez, por provocação foi próxima, oficinas dedicadas ao turismo de base comunitário, de mostrar que isso é um processo, uma metodologia para criar, né, todo o envolvimento e deixar realmente o legado da trilha. Então, acho que para fechar, você tem? Então, a última pergunta e eu vou passar para a rodada final. Boa tarde a todos, né? Nossa, é uma honra muito grande estar aqui com essas pessoas maravilhosas, aprendendo, né, com vocês. E duas coisas aqui. A Renata falou muito sobre a questão do lixo, né, dentro das trilhas, dentro das reservas. Uma coisa, eu sou esposa do Parriu, então a gente, desde o início, eu acompanhei ele nesses projetos. E uma coisa que a gente tem dentro dos projetos, a gente carrega realmente sacos de lixo e vai atrás, buscando isso, porque é uma área de preservação, e principalmente lá são dos indígenas, né? Além deles nos acolher, a gente tem que manter tudo organizado do jeito que está. Então é um trabalho também de conscientização. E Parriu colocou a questão de inserir os povos indígenas no empreendedorismo indígena, né? Você não colocou aí, mas foi bem lembrado pela nossa amiga ali, a Kelly, né? Vou provocar aqui até para dar uma citada nisso também. Isso, fala um pouquinho sobre isso, tá? Bom, eu vou deixar para essa fala final, eu justamente ia provocar essa ponta. Eu vou deixar para cada um nessa fala final poder tocar um ponto com isso, mas eu acho que eu vou começar com você, que eu ia pedir exatamente isso, e depois eu vou passando para cada um. Só fazer uma ressalva, foi povos tradicionais que na área quilombola também. Sim. Todos os povos não tem que pegar a mesma vibe, né? Aí está no contexto, exatamente. Essa parte importantíssimo. Luiz, essa parte do empreendedorismo indígena surgiu quando a gente, em 2016, 17, a gente teve um alto índice de suicídio dentro da ilha. Então, só naquele ano, só indígena, foram 30 pessoas. E quando a gente foi procurar as causas desse suicídio, né, a gente viu que, por exemplo, tinha ociosidade, tinha a questão das drogas, questão do álcool. Eles acreditam muito na questão do feitiço, né? Então é colocado também como isso. E aí a gente propôs até na época que a gente faria um projeto para repassar toda esse projeto da travessia da Ilha do Bananal para ser comandado pelos indígenas lá. E não só durante esse período de julho, mas a travessia poderia ser a visitação dentro dos lagos, os locais lindos que tem dentro da Ilha do Bananal, para que os índios, você chegasse a qualquer momento, eles pegassem as bikes e fosse com você fazer essas visitações. Tá? Então seria o desenvolvimento de um site, de um aplicativo,
E eles tocando isso, e o papel nosso lá, principalmente em Palmas, era fazer a captação dessas pessoas para eles seguir com essas pessoas até a margem lá da Ilha do Bananal, e lá dentro eles fariam todo esse processo. Aí a gente teve o impacto, né, da pandemia, quando a gente já pensou em fazer a implementação do projeto, e aí seguiu a rotina de todo mundo, que foi os projetos praticamente se estagnaram, né? A gente ainda tem isso como mente, sabe, voltar à discussão com essas pessoas para que eles possam fazer essa exploração da forma que possam ajudar eles. A gente sabe que a renda dentro da ilha, o artesanato ainda, a venda é muito pouco, a visitação é muito pouco ainda. É uma região que eu falo que é inexplorada. Tá? Mas seria isso. Excelente. Tô ligado aqui ao final. Aqui é sempre uma provocação, gente, é para vocês buscarem depois mais conhecimento onde o pessoal está indicando tudo, e o evento é perfeito para isso, para ter mais troca. Então, eu pediria para, depois dessa fala do Rio, pedir para cada um de vocês, né, já que está bem fechadinho, se pudesse com uma ou duas frases dizer, com a sua experiência, do que você trouxe, com o que você trabalha no dia a dia, vocês três no caso, o que vocês recomendam para por exemplo, sua visão na questão da operação, da governança do destino ali, o que você recomenda para quem está fazendo uma trilha, quem está implementando a trilha, o que focar primeiro, pelo menos para dar esse start, uma preocupação inicial para fomentar o cicloturismo? Se eu estou na fala, mas se eu estou nas falas, mas uma ou duas frases, o que você recomendaria assim, para fechar o... Bom, o Parque Caminhos do Mar é uma concessão que a gente tem há 11 meses, então no mínimo é um trecho que é interessante, deve ser interessante para todo mundo que vem pedalar lá. Então, se a gente consegue organizar uma forma segura, uma recepção que seja transversal para todo tipo de ciclista, para aquele que está iniciando, para quem quer treinar, para quem quer passear, para quem quer vir com a sua família, eu acho que a gente cumpre um papel de ligação entre o Planalto e o litoral. E eu desejo que a gente consiga se conectar com as outras, os outros percursos, os outros caminhos que tem, tanto na Serra como lá embaixo, para ser de verdade um hub de serviço e de serviço de qualidade para a população ali do entorno. Então, eu acredito que a gente está num caminho e está desenvolvendo modelos, sempre aberto a sugestões e observação dos outros do que estão fazendo, né? É importante eu saber o que meu vizinho está fazendo para a gente se conectar. Eu acho que parceria é tudo. Excelente. Eu acho, Saldanha, que eu tenho ficado bastante impressionado com a quantidade quase cotidiana de iniciativas que estão surgindo de cicloturismo no Brasil. Vem muito do movimento que eu acho que foi impulsionado pela pandemia. A gente bateu recordes de vendas de bicicleta em 2020, no início de 2021 foi muito bom também no mercado. Isso tudo tem impulsionado e acho que as pessoas, de uma certa forma, buscaram na bicicleta uma válvula, um instrumento importante para se reconectar com muita coisa. E acho que a reconexão com a natureza, com o meio ambiente, com as questões outdoor são muito relevantes. E isso tem surgido iniciativas no Brasil inteiro, assim, que a gente recebe de gente pedindo apoio, querendo saber, querendo informação, querendo formação também. E a gente tem conseguido muito pouco atender a essa demanda muito grande. Então, eu acho que nos falta talvez olhar, como um pouco na palestra inicial que o Pedro falou ontem, no cicloturismo como um sistema efetivo, que a gente consiga dar conta de quem está começando e por qual caminho começar. Aí, inclusive na parte de sinalização, que é o que eu estou vendo de novas trilhas surgindo com sinalização totalmente sem padrão, sem conceito, eventualmente sem informação adequada, mas são iniciativas incríveis, com coração, com vontade. Então eu acho que falta de fato um sistema, a gente pensar em integrar de fato a rede brasileira de trilhas do cicloturismo, as iniciativas de cicloturismo. Eu acho que isso tudo ajuda efetivamente. E pensar, um pouco no resumo do que eu tentei apresentar, da gente olhar, mirar no cicloturista com um olhar um pouco mais holístico, um pouco mais abrangente, entendendo
que um universo grande de grupos de pedal, como você citou, Barril, que já está fomentando localmente, é o pessoal que vai fomentar o cicloturismo localmente, que talvez não se reconheça como ciclotista autoguiado, mas se reconheça como um grupo de pedal, como um grupo de mountain bike, um grupo de fim de semana, que pedala aos domingos, e é um pessoal que leva recursos, leva, né, para o local, movimenta, e pode ser justamente quem vai dar a massa crítica para a base do cicloturismo, até o ponto de a gente ter efetivamente uma rede, como acontece na Europa, o Eurovelo, e milhões de cicloturistas autoguiados, tá certo? Mas que começaram em algum local. A gente precisa de fato pensar nessa base. Eu acho que esse é um ponto essencial para a gente, e pensar num sistema, incorporar as rotas e os circuitos de cicloturismo como um sistema. A gente ainda está muito aquém disso aqui no Brasil. O próprio sistema, as rotas consolidadas, que é um mapeamento que você fez, por exemplo, a gente tem muito pouco no Brasil. Muito pouco, que a gente pode considerar consolidado. Né? Bom, pegando o gancho que o Guti falou, que era basicamente a minha fala, que é a questão do sistema, então, puxando esse conceito do sistema, vamos também falar sobre como que a própria comunidade se envolve. O que me atrai pedalar no lugar? Não só ser bem recebida, mas ser pertencente. Que as pessoas me abracem e que elas sintam muito orgulho de contar a história delas. Né? Então, assim, é fundamental hoje, ou a gente criar essas rotas, que ela tenha um forte componente de autoestima local. Está faltando que ele nasça. E que também nunca tenha aquele conceito de que o turista é aquele fulano com a bicicleta ciclana, com o alforje beltrano, né? Todo cara andando a pé, andando de bicicleta, ele é um turista de passagem e, portanto, ele é um ser digno de ser abraçado e de ser envolvido. Então, que a gente parta da raiz os não preconceitos a tudo e a todos, né? Então, tem sempre aquela coisa assim de uma criança que está com uma bicicletinha toda mequetrefe, que foi aquela que ele sai do bairro dele, vai visitar o bairro do vizinho. Esse é o cara que está visitando de bicicleta, que ele está consumindo e sendo consumido. Então a gente tem que saber trabalhar inclusive o sistema da raiz, que vai, ao criar uma rota, ter orgulho dela, ter aquele caráter de pertencimento, e esse é o sinônimo fundamental e inicial, o número 1, para que a gente tenha segurança, não só da rota, mas que as pessoas passem por lá e que elas não serão nem um pingo envolvidas em qualquer tipo de sinistro por falta de segurança. Isso também tem que acontecer por parte daqueles que não estão na rota, mas os motoristas que estão perto da rota, de tal maneira que esse motorista não atropele. Então, por exemplo, assim, primeiro meu dia do caminho do circuito do Vale Europeu foi um terror, porque os motoristas não estavam alertas de que por ali estavam ciclistas pedalando, fazendo bem para a comunidade como um todo. Então, para resumir, o sistema, a autoestima, o não preconceito pelo tipo de bicicleta, e entender que a cultura local é aquela que vai realmente atrair o ciclista para aquele lugar, o pedestre para aquele lugar, o turista para aquele lugar, e nunca negar o turista local. Aquele que sai de um bairro para o outro, ele tem que fazer parte desse sistema como um todo. Ele vai ser o principal fulano, que eu estou pedalando, estou com o pneu furado, e ele vai me ver e vai falar: tem uma bicicletazinha ali, do seu Zezé, o meu tio. Sabe, aquela coisa de você ter um encontro com o local. Isso é fundamental, fundamental mesmo. É isso. Bom, eu queria agradecer não só pela honra de poder moderar essa mesa tão pesada aqui, mas também vocês ficando aí até agora, 12h30. Eu imagino que vocês estão morrendo de fome também, mas essa mostra quanto que eles estão trazendo pra gente é de muita importância, e eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento. Então, muito obrigado. Eu vou reforçar o pedido de 13h vai ter o início das inscrições ali no balcão do credenciamento para as atividades de domingo. Isso. Obrigado. Obrigado, gente. Bom almoço para todo mundo. Até daqui a pouco. Aí você não é com pau, Que bom saber que você é daquela região também. Encerra pra mim. Deixa eu só encerrar esse